Boa noite, pessoal. Deixa eu botar meu fone aqui. Boa noite. Esperando o nosso convidado chegar. Uma super live hoje, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa. Olá, pessoal. Muito boa noite, muito boa noite. Olá, Vanessa. Olá, pessoal. Olha só. Eu tô botando na tela aí para vocês uma foto onde tem um triângulo, que é um avião. Esse avião significa compartilhar. Se vocês puderem me ajudar a compartilhar para o maior número de pessoas, para que esse vídeo seja relevante, a gente agradece, e o Instagram também. E do lado dessa foto tem um coração, também para curtir. Se vocês puderem curtir e compartilhar, o Instagram entende que esse vídeo é relevante e que a gente pode continuar fazendo esse vídeo mais vezes. A todos, muito obrigado. Uma boa sexta-feira a todos. Que todos tenham tido uma sexta-feira excelente até o momento. Obrigado por estar aqui. E hoje nós temos um super, hiper convidado lá de Porto Alegre. Deixa eu sair daqui, peraí só um minuto. Isso, pois bem. Queria saber se o áudio está bom, tá? Se alguém puder dar um feedback aí. Boa noite, pessoal, boa noite. Muito obrigado. Falar aqui com a galera. Muito colega, muito amigo, médico. Obrigado aí, gente. Vamos falar hoje de um tema super bacana, hein? Ultrassonografia do ombro, algumas dicas e pérolas. Correto, peraí, tá virado, perfeito. Falha nossa. Vamos lá. Vamos convidar aqui o colega, Dr. Tiago. Só um minuto, gente, que eu tô aqui. Tá virado sua câmera. Não, já desvirei já. Aqui é tudo muito lento. Para Dona Maria da Glória, tá? Que é a nossa seguidora aí do canal. Obrigado, Dona Maria. Hoje estivemos juntos. Brigadão. E queria mandar um grande abraço para o Dr. Roberto Tolomei, que hoje, inclusive, ganhei um presente maravilhoso. Muito obrigado, Dr. Roberto. Não precisava, né? Eu vou chamar aqui o nosso convidado. Cadê? Tiago. Esperando aí o Tiago Buges aceitar. Ah, que bom. Fala, fera. Ó, se alguém disser que somos iguais, não é mera coincidência. Boa noite, Luiz. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Cara, tudo bem, meu irmão? Tudo tranquilo. Tá em casa? Tá em casa? Tô em casa. Ah, que bom. Pô, sexta-feira, essa hora em casa, você. Só eu pra te fazer isso, hein? Não, tranquilo. Vamos lá. Ó, saúde a todos. Saúde. Eu tô na água por enquanto. Tá na água? Tá certo, então. Obrigado por ter aceitado, Tiago. Muito obrigado por estar aí com a gente, compartilhando teus conhecimentos. Pois é, cara. Por favor, se alguém puder... Tiago, vamos fazer o seguinte, antes de começar. Galera, se alguém puder fazer um print, eu e Tiago juntos, assim, sorrindo, e depois me marcar lá no Instagram, faz esse favor. Bora, Tiagão. Então tá, vamos lá. Sorri assim, ó. Se alguém puder, beleza, foi, valeu. Depois me marca lá, tá, gente? Obrigado. Tiagão, quer dizer que hoje, descomplicando a ultrassonografia no ombro, dicas e pérolas. Vamos mandar essa pra galera? Vamos lá, vamos falar beleza. Aí do que a gente pode ajudar o pessoal. Perfeito. Primeiro eu vou apresentar o Tiago, tá? Tiago Buges é ortopedista, tá, gente? Ortopedista, cirurgião do ombro e do cotovelo, né? Fez o R4 em cirurgia do ombro no Hospital Ortopédico de BH, que é um serviço, um dos maiores serviços
hoje do ombro no Brasil, uma das grandes referências. E também é um colega que faz ultrassonografia musculoesquelética, tá? Obviamente direcionada para a especialidade do ombro e cotovelo. Bem, eu queria fazer um agradecimento muito especial, que é um grande parceiro nosso, que é o Luciano, da LSN Tecnologia. É o grande responsável pelas postagens, pelos posts bonitos que eu acabei de colocar, por toda essa nossa sequência de marketing, de interação, site. O Luciano é um parceiro que está sempre junto com a gente. Luciano, obrigado, meu irmão. E, galera, vamos compartilhar isso aí. Tiagão, vamos começar a noite? Faz uma apresentação, fala um pouco da tua história para o pessoal até conectar mais contigo aí, falar um pouco da tua formação, qual foi teu primeiro contato com a máquina de ultrassonografia, com o ultrassom, foi amor à primeira vista? Fala aí pra gente um pouquinho. Tá bom, então. Não, a minha história foi bem engraçada com relação ao ultrassom. Em 2016, eu fui no Congresso Americano de Ortopedia. E para quem já foi, quem conhece, sabe que existem salas pequenininhas sobre assuntos variados assim da ortopedia. Assuntos que ainda não estão completamente em voga para a gente conseguir palestras maiores e tal, mas com tendências e assuntos assim interessantes e palestras gratuitas, né? Porque as palestras, a inscrição é um valor e cada conferência grande também é um valor no Congresso Americano. E tinha uma palestra sobre ultrassom. E eu vou te falar que no início eu fiquei, pensa, como a gente geralmente faz, né? Quando toma um contato com alguma coisa, pô, ultrassom, a gente tem ressonância, a gente está tudo, vão voltar por quê? E foi um ortopedista americano começou a falar sobre o uso e tal, e eu digo, pô, de repente pode ter realmente uma serventia, né? Uma utilidade. E aí, coisas que eu nem sabia, por exemplo, ultrassom portátil, que era uma coisa que em 2016 ainda era novidade, né? Uhum. E com relação aos procedimentos guiados também, que é uma coisa que eu desconhecia. Por ultrassom tu podia chegar no tendão, na articulação, com uma acurácia muito melhor, com uma qualidade bem melhor e uma confiança de que realmente a gente está lá no local Real que a gente time. está. Real time, ao vivo. Exatamente. Né? Bom, ao vivo, que bom, exatamente. Gente. Cara, que bom. Então quer dizer que você teve que sair, você teve que ir lá para os Estados Unidos para ter conhecimento que a ultrassonografia era capaz de gerar isso em 2016. Olha só, cara. 2016. 2016 eu já enfiava agulha ao vivo em muita gente. E ele... Foi 2016. Engraçado que ele falou uma frase, né, que é interessante, eu sempre coloco nas apresentações, que todo mundo diz que a ultrassonografia é um método dependente do operador. Graças a Deus. Então nada mais justo que a gente seja o nosso próprio operador. O próprio operador, isso. E possamos ver o que a gente está realmente querendo ver, seja no nosso paciente, ou seja num exame para algum colega. Perfeito. Doutor Leônidas, obrigado. Doutor Silvio, sejam bem-vindos. E me diga uma coisa, Tiagão, vamos prosseguir. Como é que a ultrassonografia gerou impacto em sua rotina e se isso agregou valor no seu consultório? Como é que... Aí você viu lá a ultrassonografia, como é que isso gerou um tipo de impacto para você trazer e ter esse estímulo de correr atrás? Bom, na verdade, eu voltando do Congresso Americano, eu fiz alguns cursos, né? E isso acho que é uma coisa legal da gente falar aqui para o pessoal que está querendo começar e fica muito na dúvida. Óbvio, cada um tem o seu caminho, mas a gente pode dar exemplos eu posso falar do meu e a gente adaptar isso, cada um vai se adaptar. Eu fiz o curso aqui do Raul, que é um ecografista aqui de Porto Alegre. Depois eu fui para o Cetros. E o Raul me deu uma dica muito boa, né, que ele disse o seguinte: se tu não for adquirir um aparelho de ultrassom de saída, que é um investimento alto, a gente sabe, tu tem que tentar entrar numa clínica que tu possa fazer exames, que tu possa ver
de preferência também ter algum colega que esteja ali na porta do lado, caso tu precise resolver alguma dúvida. E para mim foi assim. Tinha uma clínica que estava precisando de médico para fazer ultrassom musculoesquelético, e ali eu consegui ter uma curva de aprendizado, né, muito interessante, porque vinha bastante exame. Eu vou fazer um adendo. Ultrassonografia, eu posso fazer uma analogia como bicicleta, né? Ninguém aqui fez curso de como andar na bicicleta sem a bicicleta. Ninguém tirou a habilitação só assistindo uma aula teórica e não botou em prática, né? A teoria é muito importante? Sim, é muito importante. Mas se você não tiver como colocar em prática, não vai haver uma progressão de conteúdo, né? E eu acho que, assim como todas as técnicas dentro da medicina, é tudo uma questão de... Eu quando era acadêmico de medicina, eu fazia alguns plantões com um grande médico, o Dr. Anver Carlos Bilatti. E ele falava, meu filho, quando você formar, o que vai nos diferenciar é uma coisa chamada quilometragem. Então, o que diferencia, na verdade, um médico de outro assim, é mais ou menos a quilometragem, é o treinamento, né? Que a gente está sempre treinando e botando em prática. Isso que você falou aí, essa sacada que ele falou foi excelente. É por aí, é por aí. Bem, que bom, que bom. Mas isso, qual foi o principal impacto disso que gerou, assim, o que isso agregou no teu consultório? Você não falou ainda. Na verdade, eu demorei um pouco para adquirir o meu aparelho portátil do consultório, né? Então eu fiquei alguns meses até para saber se realmente era aquilo, né? A gente faz o curso e não sabe se vai ter uma aplicabilidade boa, mas foi excelente. Então eu acabava, os pacientes de consultório eu acabava mandando para a clínica para fazer lá os exames. Entendi. E disso, e muitas vezes os pacientes perguntavam, mas não tem aqui? Então, uma coisa foi puxando a outra. Claro. E aí eu decidi comprar um aparelho portátil para ter no consultório. Entendi. E é Vamos falar disso já. Você poderia nos dizer os principais benefícios desses impactos em sua rotina dos dias atuais? E em quanto tempo você criou confiança no método? Porque tem gente, Thiago, o que acontece? Tem gente que... Eu dou alguns cursos e o que eu percebo às vezes? Que as pessoas vão fazer o curso, elas se empolgam e abandonam. Ou seja, não cria interesse, ou não cria uma credibilidade, ou acha que o método é muito difícil. Então, fala aí um pouquinho pra gente. O legal, eu acho que sempre quando um colega começar a formação é ter um plano de como é que ele vai fazer depois, né? É aquilo que tu disse, é que nem andar de bicicleta no termo de ter que ter a bicicleta, mas não é que nem andar de bicicleta na questão de aprender uma vez, nunca mais esquece. A gente vai esquecendo, se a gente não faz, são diversas articulações, tem diversas rotinas, então o colega que for começar, além de ter orientação com relação a que curso fazer, qual é o foco dele, como é que ele vai colocar isso em prática quando ele voltar para a cidade dele. Isso que Perfeito. Que é importante, e a gente está aqui para dar algumas dicas. E deixa eu te perguntar uma coisa. Fala. Não, no meu consultório o impacto é muito interessante porque a gente tem um exame físico, obviamente, que é o principal, né? Mas a gente conseguir, na mesma consulta, fazer um exame no paciente que é excelente do ponto de vista para diagnóstico, né, para screening. E daqui a pouco o paciente já tem uma ruptura do manguito rotador, é de indicação cirúrgica. Bom, aí tu vai pedir, obviamente tu vai pedir raio-x, tu vai pedir a ressonância para planejar a tua cirurgia. Mas muitos pacientes, às vezes, que chegam com síndrome do impacto, tu já consegue fazer o ultrassom no mesmo momento e ver que o tendão está íntegro, que pode ter uma bursite associada, mas ele está íntegro, ele pode ter um grau de tendinopatia, e tu já consegue instalar um tratamento um pouquinho mais focado, né? Não precisa... Claro. Mais direcionado, né? Mais direcionado, né? Tá. Ó, o Leônidas botou aí que Perfeito. são 2 minutos. E realmente,
E eu me arrisco a dizer que o exame o, após o exame físico, 2 minutos é uma eternidade, porque a gente já sabe o que a gente vai O que buscar procurar, já sabe o que o vai que procurar. procurar. Exatamente. E assim, no dia a dia do consultório do ortopedista que tem foco em ombro, é paciente com síndrome do impacto, com ruptura do manguito, né? Obviamente para instabilidade, que é também outra doença mais prevalente, aí a gente não tem descrição e tal, mas não é o exame, né? Claro. Mas o ultrassom para patologia do manguito, para patologia do bíceps, ele é excelente. Eu vou defender um pouquinho mais o meu método, que eu sou muito apaixonado. Assim, nos cursos de ombro e cotovelo, eu escuto do cirurgião: Felipe, eu quero aprender só a avaliar o supraespinal. Eu fiz: então tá bom. Aí vou dando curso e tal. 2 semanas depois do curso me liga: Felipe, como é que eu vejo a acromioclavicular? Felipe, como é que eu vejo... Então, assim, óbvio que o supraespinal, isso é uma brincadeira, é apenas para descontrair. Óbvio que o supraespinal disparado é a avaliação mais importante do ombro, nos cortes longitudinal e transversal. Agora, a gente não pode esquecer do resto, né? Porque muitas das vezes a gente consegue, através da ultrassonografia, fazer um bloqueio diagnóstico de uma patologia associada que não seja manguito. E assim fechar o diagnóstico, né? Não, vamos voltar um pouco atrás, que a gente está já adiantando. Eu quero saber o seguinte: comprar a máquina foi uma decisão difícil? Houve ajuda de alguém? Tiveram algumas dicas? E hoje, se você, o que eu mais escuto, Thiago, sem brincadeira, toda hora, todo dia chega uma pergunta no meu WhatsApp: Felipe, qual máquina eu compro? Hoje, se você tivesse uma aula com dicas sobre como comprar essa máquina, você acha que isso te ajudaria? Sim, eu pesquisei com alguns colegas e tal, e vou dizer que eu acho que eu até dei um passo maior do que eu precisaria ter dado naquele momento. Imagina, né? Uma Ferrari. Eu comprei um aparelho bom, acabei investindo bastante, mas existem opções mais baratas, confiáveis, né? Vocês que estão aí mais nos cursos, tu, o Túlio, o Morris, estão sempre dispostos a ajudar. A gente tem os grupos também que tem pessoal vendendo, mas eu acho que assim como quando o médico volta para a sua cidade e tem que fazer um plano com relação a como ele vai se manter fazendo exames e tal, tem que ter um plano com relação à máquina, né? Tem algumas dicas importantes. A primeira delas é que ela pode ser comprada eventualmente numa clínica e dividida entre os colegas, porque a gente sabe que tem o pessoal do ombro que usa, quadril usa demais, pé usa, para o cirurgião de pé é um mundo, para os colegas da mão também. Mão e punho. Mão e punho e pé. Depois do ombro, o que eu mais faço exame é mão. Só para você ter ideia, depois do ombro é mão. Até para os colegas reumatologistas também. Então, assim, eventualmente comprar num consórcio de uma clínica é uma estratégia boa, né? Porque aí é só ajeitar o horário e tal. Mas tem aparelhos usados excelentes e tem que ver para realmente o que tu quer. Eu ia comprar um aparelho ultra portátil e acabei optando por um não tão portátil com uma qualidade muito melhor. Mas existem aparelhos que são muito resistentes para quem tem que quer levar para bloco cirúrgico, quer transitar com eles. Então, as opções são muitas, né? Então, o interessante é que quem está começando converse com o pessoal mais experiente, ouça opiniões, e a decisão final é do colega, mas estando com mais opções e mais histórias, eu acho que a decisão pode ser mais acertada. Acho que se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu não teria comprado um aparelho tão caro. Essa é de repente que eu digo. Eu vou te animar. Eu acho que você não comprou um aparelho caro. Eu acho que faltou um pouco mais de bateria para prosseguir mais no método. Pode ser também. Eu acho. Eu acho que o lado sanguinário cirúrgico te chamou mais. Mas, na verdade, é isso.
o aparelho é uma escolha e, bom, Eu, também... eu acho sempre assim, a primeira pergunta, né, quando as pessoas me perguntam, Felipe, qual máquina comprar? Eu fico meio estático, porque eu não sei o que responder. Eu não sei eu sempre falo assim, a primeira pergunta, qual a utilidade desta máquina? Se você me responder, conseguir me responder de pronto a utilidade, aí existe mais outros segmentos que a gente vai destrinchando para te indicar uma máquina. Exatamente. Qual a tua especialidade? Qual o teu foco na máquina? Quanto você está disposto a gastar? Quem vai utilizar? É na sua clínica? Não é na sua clínica? Você vai levar essa máquina de ultrassom para quais lugares? É só no seu consultório? Não, eu trabalho em 10 lugares, eu tenho que transportar. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado para que haja um investimento. Uma máquina de ultrassonografia hoje é um investimento caro, principalmente que é uma Com máquina certeza, dolarizada, né? Não é um com preço. certeza. Ela é dolarizada, tem um transdutor, qual transdutor utilizar, enfim, tem várias nuances. Então, assim, Exatamente, não, não tem resposta certa, né? Para não tem cada um é resposta uma certa. resposta certa. É igual eu chegar agora na Mas, frente de todo mundo e perguntar a todo mundo que está me vendo: gente, eu compro que carro? é. Não, isso é Não interessante tem. porque ó, o aparelho para um colega que atende só no seu consultório e no bloco cirúrgico que ele opera tem um portátil que ele se vire, bom, quem sabe Pois para é, ele seja uma máquina estacionária. Mas claro. para o colega que daqui a pouco, eu atendo em 3 cidades, o Pois é, aparelho vai. A casa do aparelho é dentro do carro. Bom, aí de pois é. repente ele tem que investir Num num portátil. portátil. Claro, com Então, certeza. essas nuances vão mudando Vão e. mudando de acordo com a necessidade de cada médico. Exato. Maravilha. Meu amigo, você como um exímio cirurgião de ombro e cotovelo, eu sempre vejo aí suas postagens, você sempre está postando fotos no exterior, cursos, cirurgias de trauma, artroscopia. Cara, você tem mega vasta experiência nesse assunto. O que você julga, tá, ser complicado na ultrassonografia diante de toda essa tua vasta experiência cirúrgica? E qual dica você daria para as pessoas que estão nos vendo como descomplicar a ultrassonografia do ombro? Boa noite, doutor Nilderlan, meu irmão. Doutor Nilderlan foi o nosso convidado semana passada. Obrigado. Assim como a compra da máquina, essa não é uma resposta única, né? Porque eu acho que muito depende para quem que a gente está falando. Para o cirurgião de ombro, ele vai ter que focar o aprendizado dele na utilização da máquina, estudar a ultrassonografia, como é que a imagem é composta, quais são as armadilhas, né, a anisotropia, esse tipo de coisa, e a conseguir tirar da máquina que ele vai poder usar todos os recursos. Acho que o cirurgião de ombro geralmente ele tem bastante facilidade de fazer o exame, porque trabalha com artroscopia, trabalha com cirurgia, mas geralmente ele emperra nessa questão da ultrassonografia geral e de como utilizar a máquina. Né? E se Entendi. nós vamos falar para um ultrassonografista ou para um radiologista, é com relação à anatomia e à clínica do ombro. Né? Eu já ouvi pessoas falar, e eu discordo, que não quando estão fazendo o exame de um terceiro, que nem perguntam os sintomas. Eu acho importantíssimo perguntar, porque Sem a dúvida. partir daí a gente consegue focar o nosso exame e o diagnóstico muito mais fácil. Então, eu acho que esses são os dois espectros aí de quem faz a ultrassonografia. Mas para ambos, eu acho que a palavra-chave é rotina. Eu acho que se a gente tem uma rotina no nosso exame, é muito menos provável que a gente vá cometer algum erro e deixar de ver alguma coisa que a gente precisa ver. Então, acho que é estabelecer rotina de exame. Independente, chega o paciente lá com uma ressonância, com uma ruptura do supra, e tu vai lá ver só o supra. Não, tu tem que ter a tua rotina. Três pilares. Três pilares para quem está nos vendo. Três dicas
Primeiro, anatomia. Se você que está me vendo aqui agora não sabe anatomia, esqueceu, abre o livro e vai estudar anatomia. Tem que saber anatomia de olho fechado, de olho aberto, dormindo, acordado, Normal e debaixo da piscina. patológica, né, Luiz? Tudo. Ele tem que saber anatomia e tem que saber, obviamente, dentro da anatomia, sonoanatomia. Tá? Segundo, protocolo. Tudo. Toda ressonância que eu pego, ou que qualquer um aqui pegue, vocês vão ver que existe uma rotina de protocolo. Você não entra simplesmente numa máquina de ressonância, ou de densitometria, ou de raio-x e faz qualquer raio-x. Então, eu falo assim com propriedade porque foi isso que me trouxe a ultrassonografia. Foi ver imagens de ultrassonografia e não poder entender o que era. Não ter protocolo, não ter pé, não ter cabeça. Então, protocolo. Tem que ter protocolo. Se a pessoa chegar com indicação de uma lesão na ponta do dedo, não interessa. O médico sabe que tem a lesão na ponta do dedo. O que eles querem saber são as outras lesões associadas, se tem implicações nessa ponta do dedo. Então, protocolo sempre. Quem faz protocolo todo dia, Tiago, não esquece. Tá? Quem faz protocolo de ombro todo dia, não esquece. E terceiro, foco. Ponto. Essas são as dicas que eu dou. Tá? Não, a anatomia é importantíssima, né? Até porque não tem como a gente reconhecer aquilo que a gente não conhece. Pois é. Então, é o famoso assim, eu nunca vi uma ruptura do sub, mas ela já deve ter te visto algumas vezes. Já. Esse é o... Eu peguei um caso aqui, tem uns 3, 4, até uns 4 anos. Eu peguei um caso de um paciente com um laudo, né? O paciente tinha uma ruptura, ela fez uma ultrassonografia em outro local e a médica falou para a paciente, eu nunca vi uma lesão, não sei se é lesão. Uma cabeça careca. Cara, cabeça careca, não tinha nada. A lesão falou, viu ela. Pois é. E ela não documentou, coitada. A cabeça carequinha. A bursa que nem o cara que tá na savana africana e diz que o leão não viu o leão, mas o leão te viu com certeza. Não tenha dúvida. Então, a anatomia é o mais importante. Sem Isso dúvida. tem que... E a sonoanatomia, né? Não adianta a gente saber a anatomia ali do néter. Sem dúvida. E não saber como é que ela se expressa no ultrassom. Né? Perfeito. E isso é que é treino, não adianta, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E o pessoal acha que não vai conseguir, coisa e tal. E mais uma vez a bicicleta, é que nem andar de bicicleta. A gente acha que não vai conseguir. Quando tu vê, tu tá andando. Pois é. E a partir dali tu vai evoluindo. Com certeza. Tem que ter foco, né? Porque eu lembro que quando eu entrei na ultrassonografia, lá em 2012, nossa, eu fui muito, muito discriminado. A ortopedia me via com maus olhos. A ultrassonografia é exame de maluco, é exame que ninguém vê, é exame que ninguém sabe nada. Então, assim, eu sofri muito preconceito. Muito, muito, demais. Então, se eu não tivesse tido foco nessa etapa, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei, né? Assim, nessa determinação de querer aprender. E as pessoas falam, cara, tu largou a ortopedia? Não, cara, eu sou ortopedista. E digo mais, hoje eu sou muito mais ortopedista do que antes. Claro. Porque hoje eu consigo discernir diagnóstico do ombro ao pé. Eu falo de igual com certeza. Com cirurgiões aí de qualquer especialidade. Por quê? Porque a ultrassonografia me levou a conhecer. Né? Eu fui obrigado a invadir o espaço do quadril, do ombro, do cotovelo, do punho, da mão, porque senão eu não conseguiria fazer os exames. Né? Isso é muito importante a gente frisar aqui. Deixa eu te interromper ali, o Dr. Leônidas falou de fazer 1000 vezes o exame normal. Claro. Isso, claro. Eu, quando tinha o portátil, eu pegava para fazer normal, mas é importante. Hoje é o que eu digo, só não tem informação quem não quer. Porque tem vídeo no YouTube, se tu quiser passar um ano vendo, tem, de patologia, de exame normal, né? E a informação hoje é bem fácil de se obter. Gente, então, eu vou pedir para vocês, eu concordo deixa eu só fazer um pedido aqui, Tiago. Eu quero pedir ao pessoal que tem uma caixa de perguntas.
Deu uma travada. Mas Eu só queria pedir ao pessoal, Luiz. doutor Roberto Tolomei, eu agradeci o vinho, Roberto, obrigado. Eu queria que as pessoas deixassem as perguntas na caixa de pergunta, na caixa de perguntas. No final da live, tá, Tiago? A gente abre essa caixa e responde ao pessoal, tá? Eu Claro, com gostaria que as certeza. pessoas curtissem também a nossa live para dar dar mais volume ao Instagram e que as pessoas compartilhassem com as pessoas, com os colegas médicos, né? Que tenham interesse em aprender o método. Tiagão, vamos partir para a próxima? Eu só vou terminar aqui o que o Leônidas disse, a questão do exame normal. Óbvio, é importante fazer muito exame normal, só que infelizmente não vão ser os exames normais que vão vir numa agenda ou no teu consultório. Então, assim, tem que saber também da patologia. Mas, claro, treinar o tempo inteiro. Se o colega tiver acesso ao ultrassom, treinar. E a partir daí evoluir. Daqui. Eu travou um pouquinho. Tá me ouvindo, Luiz? Perfeito. Tiagão, tá dando uma travada aqui na live. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 4G? Não, tá ótimo aqui para mim, o sinal tá ótimo. Aqui deu uma travadinha. Vamos partir para a próxima? Vamos lá. Quais são as principais pérolas do método na vida do cirurgião de ombro e como evitá-las? Porque dentro do ombro, você como essa vasta experiência de ter o conhecimento não somente anatômico, sonoanatômico, mas intraoperatório, né? Quais são essas pérolas aí da ultrassom? O que você poderia falar para o pessoal que está nos vendo? Bom, então, como eu já disse, eu acho importante a gente conversar com o paciente, né? E já examinando com o ombro em posição. Muitas vezes a gente recebe pacientes com lesão extensa do manguito, por exemplo. O paciente já tem um escape superior, que a gente chama. A cabeça do húmero já está sendo tracionada superiormente pelo deltoide. Então a gente sabe que a gente já tem o diagnóstico, só vai fazer as imagens, né? E exatamente isso, porque na verdade é o seguinte, o que se faz, o clássico que sempre começa, vamos começar pelo tendão do peitoral e vir. Eu, por exemplo, assim, se é um paciente idoso, eu nem acho o tendão do peitoral, porque a gente sabe que a patologia dele não está ali, entendeu? Agora, tem daqui a pouco um cara de musculação e tal, que sentiu um pop ali e começou com uma deformidade, bom, eu vou ter que dar uma olhada mais ali. Então, acho que é importante na largada já ter assim as suspeitas clínicas, né? Ver que tipo de paciente está. Ou às vezes o paciente novo que está com uma dor no ombro, que nunca luxou. Bom, isso aí no máximo é uma bursite ou é uma tendinopatia, alguma coisa assim. Então a gente já começa por aí. Eu não sei se você quer entrar agora no exame e o que pode ser difícil em cada corte, como é que a gente faz e discutir rotinas. Então, pode ser. Eu acho assim, você poderia falar para quem está nos vendo algumas pérolas dentro da tua especialidade, né? E dentro da ultrassonografia, o que você poderia deixar assim de dica, de pérola, do que você acha que pode contribuir para o pessoal que está nos vendo. Priscila? Ótimo, vamos lá. Então, acho que o mais importante é o seguinte, como o supraespinhal é o principal tendão que a gente vai examinar na ultrassonografia, eu deixo sempre por último. É sempre o último, até porque outras patologias de outras estruturas vão começar a te dar dicas de que pode ter algum problema ali. Como, por exemplo, assim, é muito difícil ter uma lesão do infra sem ter uma lesão do supra associado. Então, se tu examinou o infra, viu que ele está rompido, bom, o supra em algum... são casos de exceção. O sub é a mesma coisa. As lesões associadas, elas vão te levar para a lesão principal. Entendi. Bom,
E deixa eu te falar uma coisa. Tu tá iniciando o exame ali na cabeça longa do bíceps. Aí tu vê lá um derrame. O que que tu pensa? Exatamente, a gente já pode ser uma lesão extensa, pode ser uma bursite que esteja drenando para o bíceps, pode ser uma tenossinovite só do bíceps, né? Isso. Então, o bíceps é muito importante porque ele dá muitos sinais da patologia, né? Então, a gente olhando a goteira, a gente olhando para o tendão, olhando para a sinovite, a gente já sabe que alguma coisa a gente vai encontrar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que em mais quantos anos os convênios vão começar a autorizar a cirurgia pela ultrassonografia? Pois é, Luiz, é uma pergunta complicada, né? Alguns convênios Foi de já propósito. autorizam, mas eu acho que, assim, como a artroscopia do ombro é uma cirurgia de um custo muito alto, né? Eu acho que vale a pena a gente adicionar a ressonância magnética, porque a gente consegue ver lesões da cartilagem associadas, Claro. a gente consegue planejar melhor, a gente consegue ver o Gutalier na ultrassonografia, mas na literatura ele está descrito, ele foi descrito em artotomografia originalmente, Isso. mas classicamente ele é descrito em ressonância magnética. Isso. Então, em algumas lesões, até para a gente dar aí. Fala pro pessoal o que é Gutalier aí. Bom, Gutalier, então, é o nível de infiltração gordurosa, né, de degeneração. E por que a gente vê, né? Exatamente. O Gutalier, então, é uma classificação que fala a respeito da degeneração gordurosa da musculatura, seja ela do supra, do infra, do redondo, eventualmente, do redondo menor, e do subescapular. E isso tem um fator prognóstico muito importante com relação à nossa cirurgia, né? Então tem níveis, o tipo 1 é 100 estrias o 0 é o músculo normal, 1 estrias de gordura, 2 a gente tem um nível igual entre músculo e gordura, 3 mais gordura do que músculo e 4 só gordura. Então o tipo 3 e 4 são os tipos que não tem um pior prognóstico. Pior prognóstico, a gente não está dizendo que é contraindicação, mas tem um pior prognóstico. Né? Isso, com certeza. E uma coisa muito importante que eu vejo assim, e não é infrequente, é confundir o sinal da tangente com o Gutalier. O sinal da tangente a gente está falando sobre o trofismo da musculatura. Claro. E o Gutalier a gente está falando sobre infiltração gordurosa, são duas coisas diferentes. Na ultrassonografia, a gente consegue ver muito bem isso, né? A gente consegue ver a imagem da gordura mais ecogênica, né? Você perde líquido, você perde textura homogênea muscular, aquela textura mais acinzentada, digamos assim, para uma imagem mais esbranquiçada. Vamos falar no termo mais genérico aqui para o pessoal entender. E a gente consegue ver isso muito bem. Obviamente que eu entendo a sua parcela de solicitação de ressonância, e eu até entendo assim que quando a gente sabe a ultrassonografia e a gente consegue entender que tem uma determinada lesão e que esse paciente vai partir para uma cirurgia, eu concordo que a ressonância ela contribui demais até para a gente fazer uma programação cirúrgica mais efetiva, de uma forma geral. Claro, a gente sabe que a ressonância também erra. Tem muitas vezes que a gente faz a ressonância e a lesão não aparece. Do ponto de vista de planejamento, do ponto de vista de prognóstico pré-operatório para o paciente, porque os pacientes querem saber, eles sempre perguntam, vai ficar igual o meu ombro? Então, com a ressonância, tu tem mais elementos para dar esse prognóstico para ele. Não que seja impossível de tu fazer um reparo do manguito, faz uma ultrassonografia, uma lesão pequena, um raio-x normal, bem provavelmente e na própria artroscopia tu vai poder avaliar o bíceps, tu vai avaliar o subescapular. A ressonância erra muito para lesão do subescapular, por exemplo. Claro. Então, assim, a artroscopia é um tratamento, mas não deixa de ser um método de diagnóstico também. Para muitas patologias, inclusive patologias labrais, a lesão de Kim, quem faz ombro aí sabe que é um diagnóstico praticamente artroscópico. E deixa eu te falar uma coisa.
Você avalia de rotina o nervo supraespinal para ver os cistos paralabrais? Olha, de rotina, geralmente, assim, paciente mais velho, que está com ruptura do supra e tal, Não, dificilmente jovem, eu... jovem, jovem. Paciente jovem, eu costumo olhar, porque geralmente está associado a uma lesão labral, né? Um mecanismo valvular, que o líquido sinovial entra na ele entra na escápula e não consegue sair. Legal. E O é uma professor, causa, o uma professor causa de... Marcelo está aí, Tiago. Professor Genari. Obrigado, professor. Então, é importante, mas é aquilo que eu digo, a visualização de cisto paralabral, o Gutalier, eventualmente lesões labrais, isso tudo a gente está falando de ultrassonografia avançada do ombro. Claro. Para a gente partir para isso aí, a gente tem que primeiro ter uma ultrassonografia básica muito bem sedimentada, porque a ultrassonografia básica é o que vai nos ajudar em 85, 90% dos pacientes. Né? Então, Você tem alguma técnica para visualizar melhor as lesões parciais do supra? Você acha que é muito difícil ver as lesões parciais? Como é que você atribui? E quando tem uma lesão parcial num paciente jovem, uma dor recorrente que não melhora com fisioterapia, qual é a conduta assim, que vocês, mediante esse caso, têm de uma forma geral? Luiz, as lesões parciais a gente sabe que são de três tipos, né? Temos as lesões parciais articulares, então da parte articular do supraespinal, que essas lesões são decorrentes então da falta da vascularização do tubérculo maior, né? Ele é um tendão já pouco vascularizado, então a teoria é de que essas lesões parciais articulares decorram da falta de vascularização do Perfeito. tubérculo e nutrir esse tendão. Nós temos as lesões intrasubstanciais, que são... dá para se dizer que dão menos sintomas, né? E são mais... Eu diria que hoje em dia são achados ocasionais, né? A lesão intrasubstancial dificilmente ela dá sintomas. E as lesões bursais, que costumam dar bastante sintomas, que são decorrentes do impacto subacromial, que costuma dar muita bursite associada. Né? Perfeito. As lesões parciais articulares a gente tem um quadro geralmente mais arrastado. Perfeito. Eu acredito que o tratamento conservador, bem feito, resolva a imensa maioria das lesões parciais. E geralmente a gente até estava discutindo numa live a respeito da biomecânica do ombro. Quando a gente acha num exame lesão parcial, a gente tem que procurar outras causas, né? A cinese escapular. Aí nós vamos entrar num assunto de biomecânica do ombro que... Claro. Não tem fim. Que não tem fim, exatamente. Não tem fim pelo simples fato que a gente pouco sabe sobre a biomecânica do ombro, né? Ela é muito complexa, ela envolve 4 articulações. Mas voltando para a ultrassonografia, as lesões parciais geralmente elas são de fácil visualização, né? Quando são lesões muito pequenas, elas causam pouco impacto. Né? Entendi. Então, basicamente, o sub, para visualizar as do sub é um pouco mais difícil, né? A gente tem que procurar ali nos 2 planos, mas as do supra são relativamente tranquilos, né? Não tenho assim uma dica, eu acho que elas são de visualização mais tranquila. Perfeito. Tiagão, vamos responder algumas perguntas? Vamos lá. O doutor Roberto, eu vou ver as perguntas que foram feitas diante da live aí. O doutor Roberto fez uma pergunta sobre ultrassonografia portátil, qual a melhor indicação. Eu vou adiantar, doutor Roberto. A melhor indicação de ultrassonografia portátil é aquela que consiga encaixar no teu investimento e nas tuas utilidades. Se você vai fazer ombro e cotovelo, eu te indicaria uma. Se você for fazer ombro, cotovelo, quadril, eu não te indicaria nenhuma. Por quê? Porque é muito bom pegar um paciente magrinho, pegar um paciente lá
e colocar o transdutor e conseguir ver tudo. Mas, às vezes, não é nem só pelo percentual de gordura, e sim pela densidade de pele. Né? Tem pacientes, né, Tiago? Você pode me falar aí. Às vezes você pega um paciente não tão sobrepeso, mas que gera um impacto na onda mecânica Mano, que ela não muito passa. grande, muito grande. Você tem um poder, você tem uma atenuação muito grande. A onda Tem que mudar a sonora vai e não configuração. volta. Não, tem alguns pacientes que são difíceis. Mas com É. relação aos portáteis, Luiz, tem uma gama difícil, também. né? Tem uma gama. É difícil. Eu vou te dizer, se o colega disser assim, olha, eu preciso de um resistente pequeno, bom, tem uma opção. Que nem a minha, por exemplo, o meu é portátil. Eu ando numa... tu tem uma Ferrari, Thiago. Essa tua ultrassonografia é portátil e até hoje é uma Ferrari. É muito boa essa máquina. Não, a qualidade da imagem ela é comparável a um ultrassom estacionário, realmente. E a portabilidade dela se dá porque ela é numa mala com rodinha. Então, às vezes, é muito melhor tu estar com uma mala com roda do que um outro aparelho que é uma mochila que tu vai ter que botar nas costas e sair andando. Eu não ia falar, mas quem está aqui na live, tá? Mandar um beijo para minha sogra, Eneida, sempre participando aí. Beijo para a sogra é muito importante, tá, gente? Nunca esqueçam. Outra coisa, eu vou dar uma dica. Eu não sei se o Thiago está vendendo ainda a máquina, mas quem tiver interesse, manda um direct aí pro Thiago, faz negócio, né, Thiagão? Ela segue a venda. Aí, oportunidade de venda, vende-se máquina do Thiago, eu recomendo máquina top para toda a vida. Inclusive, eu tive uma máquina durante 7 anos, quando eu comecei. Inclusive, tu quase comprou ela. Pois é, quase comprei. Eu digo a você, a máquina que você tem é uma máquina completa. É uma máquina que o cara pode ir trabalhar em 2, 3 lugares. O cara vai ver uma imagem muito bem definida, muito boa. E é uma máquina, cara, mais para uns 5, 6 anos aí fácil, ou até mais. Entendeu? Eu diria até mais 10 anos aí. Eu fiquei com a minha, que é uma antes da tua. Uma antes da tua. Eu fiquei 7 anos, cara. Eu comecei lá atrás. Eu tinha uma antes da tua e fui trocar esse ano, cara. Então, assim, porra, modéstia à parte, eu tinha as imagens muito boas. Imagens muito bacanas. Então, assim, o que gera não somente a boa imagem, obviamente, que é a tua quilometragem, mas a máquina ajuda. Né? Se eu pegar uma máquina boa com a quilometragem boa, vai me ajudar. Não adianta eu ter uma máquina muito boa e estar começando um curso hoje. Não adianta. É perda de tempo. O mais importante é quem está segurando o transdutor, não tem dúvida. Claro. Mas uma máquina boa. Manda um direct pro Thiago e faz negócio. Ele vai dar um descontinho aí que eu soube. E temos mais perguntas aí, Luiz, para a gente dizer? Tem, peraí. Fizeram uma pergunta aqui. Aqui, ó. Uma vez diagnosticado tendinite simples, o colega faz acompanhamento com ultrassom? Você acha que vale a pena fazer o acompanhamento da tendinite? O que você acha? Na verdade, nós estamos falando de tendinite ou tendinopatia? Né? Tendinopatia. É interessante fazer o acompanhamento, com certeza. Né? Pode progredir, né? Mas a evolução é clínica, né? Sim. Porque existe muito... O tendão do supra, ele é muito tendinopata. Ele vive num ambiente horrível. Ele em cima tem o acrômio batendo nele, ele embaixo tem o tubérculo maior pouco vascularizado, ele tem o bíceps que, se instável, também começa a doer, bater. Entendeu? E ele é um tendão que mais rompe no corpo humano, e ele é um tendão que está sempre contraído. Ele tá sempre em contração. Então ele é muito suscetível à ruptura, à dor, à tendinopatia, a todos esses problemas. Entendi. Então, tem pacientes que aparecem com tendinopatia, com muita dor, a reabilitação, como eu já disse também, nós vamos entrar aqui em biomecânica, não é o foco da live. Claro. Mas tem muitos pacientes que ficam muito bem clinicamente, tu faz ultrassom e ele segue com o tendão com tendinopatia
do Perfeito. mesmo estágio quando ele veio para a consulta, né? Estamos nos 10 minutos finais, tá, Tiago? Eu queria que você Uhum. deixasse uma mensagem aí. Eu estou vendo aqui, nós temos muitos colegas aí acompanhando a gente. Mais uma vez, muito obrigado, pessoal. O meu intuito é trazer conteúdo de verdade, conteúdos verdadeiros, de colegas que fazem ultrassonografia, aos pacientes, às pessoas que não são médicas. Eu peço às vezes desculpa, porque a gente usa um termo um pouco mais complexo, a gente entra um pouco mais detalhado dentro da medicina, mas isso tudo é em benefício de vocês, tá? O que a gente discute aqui é sempre com o intuito de quando vocês estão no nosso consultório, né, Tiago, a gente poder dar o nosso melhor. Fazer um bom Exatamente. diagnóstico, fazer um bom tratamento, um tratamento, às vezes, diferenciar um tratamento conservador, também medicação, fisioterapia, uma medicação ou um tratamento com infiltração guiada por ultrassonografia. Então eu peço desculpa, Exatamente. agradeço. E eu queria que você deixasse uma dica. Quem quisesse progredir mais, conhecer mais, o que você poderia deixar aí? Uma frase aí para você deixar para a gente aí. Eu acho que o principal é perder o medo. Eu vejo muita gente interessada, mas muita gente dizendo assim, pô, mas é um investimento alto, e isso é frequente nos cursos, assim. Agora eu não tenho, uma época eu fiz monitoria com o Dr. Monros e tal, agora eu ando meio afastado do ensino aí, mas a gente vê que o pessoal gosta, se interessa, mas fica com medo com relação ao investimento, né? E isso, às vezes, a gente tem que aprender, porque os dentistas, por exemplo, os caras têm, para montar um consultório, é caríssimo, Caríssimo. entendeu? Mandar um grande Então, abraço pro meu amigo Alexandre Marques, meu dentista. Um beijo. então, eu acho que o principal é perder o medo. O método é bom, ele veio para ficar, a gente consegue obter muita coisa, muita qualidade do nosso atendimento. E eu acho que o recado é esse: não tenha medo, invista na formação. A gente sabe que o que a gente investe em formação, a gente não perde nunca. Perfeito. Isso aí. Muito bom. Tiagão, estão me perguntando aqui sobre um mega projeto, se eu vou falar, não vou. Então, pessoal, deixa eu falar uma coisa. Tiagão, você também não sabe, mas eu vou falar aqui muito rápido. Aí, deixa eu responder a última pergunta. Vocês têm usado plasma rico em plaqueta nos tratamentos das tendinopatias? Eu não, porque o Conselho Federal de Medicina não autoriza. Eu não, por isso, e também porque a evidência para a lesão do manguito não é boa. Não é boa. Acho que para outras lesões, óbvio, também é um tema para, quem sabe, várias lives. Mas, assim, para a tendinopatia do manguito, ela não funciona bem. Concordo. Tem vários trabalhos falando também de ácido hialurônico para lesão facial, de baixo peso, PRP, enfim. Tem várias coisas falando sobre tudo. Eu acho que uma mensagem para todo mundo é: tenham bom senso. A medicina é feita de bom senso. Quando tudo que você estudou, você esquecer e estiver diante de uma situação muito inusitada, use o bom senso. Gente, eu vou falar um pouquinho do projeto. Então, a partir já de terça-feira, tá, Tiagão? Vou falar para você aí, para o pessoal que está nos vendo. Sexta-feira que vem, a gente vai dar continuidade a esse projeto meu. Terça-feira eu começo uma live. Terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça e quarta. São 7 dias, com 7 conteúdos diferentes, às 20h57, sem nenhum convidado. Sou eu, 1 hora aqui falando com vocês de conteúdo. Eu vou botar aqui na tela para os colegas que estão vendo, tá? A gente vai começar dia 24, terça-feira. Eu vou fazer uma apresentação e eu vou falar tudo sobre imagem de ultrassom. No dia 25, eu vou falar sobre equipamento de ultrassom. Dia 26, eu vou falar um pouco das infiltrações teleguiadas.
Aí, no dia 29, eu vou falar sobre ombro. Dia 30, cotovelo. Aí, no dia 1º, que é segunda... deu um erro aí. Aí, na terça, eu falo sobre punho. E na quarta, eu falo sobre mão e encerro. Tá? É uma semana do membro superior. São 7 lives, onde eu vou falar um cronograma aí bastante bacana sobre a ultrassonografia. Espero que vocês estejam presentes. Quem é colega médico que estiver aqui e tiver como compartilhar isso, eu agradeço demais. Vai ser muito bacana. Tiagão, se puder compartilhar também, eu te agradeço. Pode deixar, não estava nem sabendo, tu não tinha me contado. Agora não contei, é surpresa. Não ia contar, mas insistiram aí. Eu estava até fazendo, saiu até errado, eu nem revisei. Até saiu errado aí, mas enfim. É exclusivo para médico, tá, gente? É exclusivo para médico. Quem não for médico, quiser assistir, tudo bem. Mas eu acho que vai se tornar muito chato, vai ficar muito desconexo, né? Então eu convido só os médicos. A partir de terça-feira, 20h57, vamos começar punch sobre esses temas aí para a gente conversar um pouquinho. Tiagão, alguma coisa a mais? Não, acho que era isso, né? Não sei se ficou alguma pergunta, alguma coisa assim. Nada. Mas Tudo, também está à disposição aí o que precisar. Gente, quem tiver dúvida, quem quiser conversar com o Tiago Burges, doutor, cirurgião, ortopedista, Porto Alegre. O cara, só vou falar uma coisa para vocês. Uma coisa muito séria. O artigo de ombro que saiu ontem, foi publicado ontem, ele já leu hoje. Eu tenho certeza absoluta. Esse cara é um monstro. Esse cara tem um aplicativo no telefone, que não sei o que é. O artigo foi publicado ontem em Vladivostok, no Japão, na Ásia. Esse cara já leu esse artigo hoje. Ele é muito bom, muito atualizado. É um cara que faz parte da minha equipe, da nossa equipe, da Liga Brasileira de Ultrassonografia. Eu tenho o maior orgulho e um grande prazer de ser teu amigo, Tiago. Obrigado, tá? Valeu mesmo. Tá, Joia, obrigado pelos elogios. Você é um cara que engrandece a Liga demais. Você não só eu vejo isso, mas o Morris, né? Um beijo pro meu professor, mentor, o paizão, que não está aqui presente hoje, mas ele enxergou isso, inclusive te convidou para fazer as aulas nos congressos, né? Isso é mérito teu, parabéns. O Instagram do Tiago está aí, obrigado a todos. Obrigado ao Luciano da LSN, que está fazendo todo esse marketing meu aí e as postagens. O cara é um monstro, pode procurar ele. Obrigadão, gente. Vou ter que encerrar a live. Tiagão, obrigado. Doutor então Roberto. Tá, um abração. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Então tá, um abração. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Até terça-feira que vem, dia 24, 20h57. Abraço. Beleza.